culto de adoração a Deus. Vamos começar com nossa leitura bíblica, que encontra-se em Provérbios 22, 26. Pedir a Michelle que possa estar lendo para a gente. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Pedir que o Luiz possa estar fazendo a oração para a gente. Senhor Deus, obrigado por mais dia que o Senhor nos deu. Também obrigado por o Senhor nos trouxe em segurança para a igreja. E também cuida daqueles que não puderam vir. Também pelo culto, que o Senhor possa estar abençoando. E também que nada de mal venha atrapalhar. Peço em nome do Amém. Amém. Então vamos para o nosso primeiro hino, que encontra-se no Voz de Melodia, número 337. Sebastião, posso estar levando mais um momento de oração? Oremos. Pai, Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor, Pai, pelo perdão que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Venhamos pedir perdão de tudo aquilo que fazemos que não lhe agrada, Pai. Agradecemos ao Senhor por o Senhor ter enviado o seu único Filho por amor a nós, Pai, para nos salvar, para nos livrar da condenação do inferno. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor escolheu nos salvar, Pai. Pedimos, Pai, a bênção por esse culto. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando no nosso coração para que nós possamos ouvir a sua palavra e pôr em prática no correr do dia, no correr da semana, Pai. Que nós possamos estar fazendo tudo para honrar e glorificar o seu santo nome, Pai. Não deixe nada de fora atrapalhar a nossa adoração ao Senhor, Pai. Eu oro, agradeço e peço, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos para o nosso próximo hino, é do HCC 200 Eu e Teu Senhor. Vou pedir àqueles que conseguem, pode, se coloquem em pé. Sol e do ar.
Vamos para o nosso último hino antes da palavra, que encontra-se do Vai de Melodia 279. Amém. Fiéis que sejamos. Deus não nos força servir em tempo, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Que não se envolve com coisas da vida, é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em prova serás vencedor. Que fiéis nós sejamos, pra palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honrar, a louvá-los e vamos assim. Provém nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Amém? Obrigado, igreja. Obrigado, Juliana. Pastor, tem a palavra? Obrigado, Elenilson. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso culto dominical. Muito bem, as crianças vão subir para o culto infantil com muita calma nessa hora. As crianças podem acompanhar a sua professora para o culto infantil. Quero bem-vindar também os irmãos que nos acompanham nessa transmissão online. Obrigado pela sua presença, meu irmão, minha irmã, pela sua participação. Que Deus também venha falar ao seu coração nessa noite. Muito bem, hoje é o último culto do mês de agosto, né? Quarta-feira já daremos início ao culto do mês de setembro. Inclusive, eu já estou aqui comigo com um boletim informativo em relação ao mês de setembro, com as escalas e atividades da igreja, após a conclusão desse primeiro momento, né, de
eu vou compartilhar com os irmãos, aqueles que não pegaram ainda, o boletim informativo, para que você saiba as atribuições que você tem como membro e com relação à agenda da igreja. Investindo nos seus filhos através do culto doméstico. Esse é o título da mensagem nessa noite. Investindo nos filhos através do culto doméstico. Eu quero fazer uma perguntinha. Hoje de manhã eu fiz uma perguntinha a vocês todos, né? Essa noite eu também quero lhes fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte. Na verdade são 3 perguntas que eu quero lhes fazer nesta noite. A primeira pergunta é a seguinte. Ouça-me. Como que você tem influenciado essa geração? Como que você tem influenciado essa geração? Que inclui seus filhos. Ok? Segunda perguntinha. Quais têm sido as tuas contribuições na vida das crianças? Na vida, inclusive, dos teus filhos? Quais têm sido as tuas contribuições na vida dos teus filhos? Esta é uma segunda perguntinha que eu queria que vocês respondessem no seu coração. E uma terceira perguntinha que eu quero lhes fazer nesta noite é a seguinte. De que maneira você tem ajudado a formar o caráter de Cristo na vida dos teus filhos? O que você tem feito? O que é que você tem feito para ajudar a formar o caráter de Cristo na vida dos teus filhos? Irmãos, a nossa nação hoje é formada por homens e por mulheres que um dia foram crianças. Os nossos filhos, as nossas crianças vão crescer. E elas, ao crescer, elas vão assumir posição e posições de destaque na nossa sociedade. E aquilo que teremos no futuro tem a ver com o investimento daquilo que estamos fazendo agora. O falecido Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, um dia foi criança. Consegue imaginar? O falecido Osama Bin Laden, ex-líder da Al-Qaeda, já foi criança. O falecido Adolf Hitler, ex-ditador nazista, já foi uma criança. O falecido Joseph Stalin, ex-ditador russo, já foi criança. Sabe o que esses homens tiveram em comum, além de terem sido tiranos, perversos e assassinos? Todos eles tiveram uma infância. Todos eles. Todos eles foram um dia criança. Como será que foi a educação desses tiranos? Porque aquilo que eu sou hoje tem a ver com uma construção de ensinamento que eu tive ao longo da minha vida. Assim sendo, aquilo que seus filhos serão no futuro tem muito a ver com o investimento que vocês têm dado na vida deles hoje. O investimento começa agora, não amanhã. O fato, irmãos, que a educação convencional vai contribuir para o tipo de homens e mulheres que as crianças serão no futuro. A educação convencional. Do mesmo modo que a educação bíblica deveria também estar sendo inculcada na mente dessas crianças, os teus filhos, para formar também na vida desses pequeninos, que um dia amanhã vão crescer,
uma convicção bíblica, valores bíblicos, princípios que vão nortear as decisões das tuas filhas, dos teus filhos. Isso começa agora. Um dia eles vão crescer. Já estão crescendo, né? Se for verdade o que diz a Bíblia, quero que você vá. Se for verdade isso, nós temos que levar muito a sério a educação das crianças. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Note o que diz a palavra de Deus e vamos orar em seguida, pedindo a orientação do nosso bom Deus ao ensinamento desta noite. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, ainda quando for velho. Olha que a própria Bíblia vislumbra o futuro. Por que eu devo ensinar as crianças hoje? Porque eu vislumbro o futuro dela. A própria Bíblia. Ela pede para que a gente ensine os nossos filhos, é porque a Bíblia também está olhando para o futuro dessas crianças. Quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar? Palavra, ó Deus, a qual o Senhor magnificaste acima de todas as coisas, nós nos rendemos. E pedimos ao Pai que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, haja vista que foi para esse fim que ele veio, nos conduzir em toda a verdade. Deus, remova do nosso coração qualquer filosofia mundana, qualquer pressuposto carnal, e ajuda-nos no lidar com as crianças, começarmos a inculcar sobre eles a tua palavra. Levanta, ó Deus, homens e mulheres que vão ter na sua família o seu primeiro ministério. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Se for verdade isso que diz Provérbios 22, se for verdade isso, 22:6, irmãos, a nossa esperança para dias melhores tem em relação ao futuro das crianças, porque elas vão crescer. Só que também tem a ver com aquilo que você tem transmitido a elas. A grande pergunta ainda é: como é que nós estamos preparando as nossas crianças para o futuro? Para o amanhã? Para a vida adulta? Como é que nós estamos preparando eles? As nossas crianças têm sido bombardeadas por informações, é ou não é? Nunca se viu em nenhuma época essa avalanche, esse bombardeio de informações. As crianças de hoje sabem muito mais que as crianças da geração passada. As crianças de hoje sabem muito mais do que você sabia quando você era criança. Estou errado? Sabe por quê? Elas sabem mais? As crianças, elas estão diante de muitas informações. Através da televisão, a grande mídia, que vem através das mídias sociais. Boa parte dos seus filhos tem acesso ao WhatsApp, a Facebook, através da internet. Ouça-me, se você não souber canalizar essas informações que estão chegando ao coração dos teus filhos, está determinando posturas, viu? As informações que eles têm assistido e visto já está determinando caráter. Já está. As crianças estão sendo bombardeadas por informações. E é o seu dever canalizar isso. É o seu dever supervisionar isso. É o seu dever administrar essas informações. Não deixe os teus filhos abertos. Você precisa colocar limites. E deve haver supervisão. Mas eu já dei o celular. Muda a senha do Wi-Fi.
Se você não estabelecer limites, você está contribuindo para você perder os teus filhos. É o seu dever estabelecer limites. De um lado, nós temos crianças, adolescentes precoces. De um lado, isso é bom. As crianças são mais inteligentes e mais capazes de articular respostas, formar opiniões muito cedo. De um lado, isso é bom. Lógico que isso é bom. Mas, de outro lado, isso não é tão bom. Porque você está acelerando o processo de crescimento dela, não respeitando as fases da vida. Haja vista que Deus falou que tudo tem seu tempo. O seu filho sabe muito mais do que você em alguns assuntos, se bobear. Como que isso pode acontecer? Quem é que vai estabelecer limites? A escola? O Bolsonaro? Não, são vocês. Suas crianças sabem muito mais do que elas deveriam saber pela idade deles. De quem é a responsabilidade? São dos senhores. As crianças sabem muito do mundo. E sabem muito pouco da Bíblia. Mas sabem muito já do mundo. Não deveria saber tanto assim. Muitas crianças já estão entrando na vida sexual ativa por causa das informações que elas estão sendo submetidas. E o que é que os senhores estão fazendo para supervisionar essas questões? Acaba sendo um incentivo de vocês, não colocando limites, não colocando regras. Gente, as crianças sabem demais. E elas sabem coisas que elas não estão prontas para saber. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. E eu, como pai, eu como mãe, não estou estabelecendo esses limites, eu não estou protegendo os meus filhos, eu estou expondo os meus filhos. Eu acho isso muito interessante, porque as crianças não têm maturidade para lidar com alguns níveis de informações. Elas não têm maturidade emocional para lidar com aquelas informações. Não tem. Tem adolescente que não tem. Tem jovens que não têm maturidade emocional para lidar com algumas informações. Toda precocidade, ela é maléfica. Ela pode fazer com que a criança se desenvolva. Mas existem outras competências que a criança tem que desenvolver. E você está impedindo que a sua criança, o seu filho, desenvolva algumas competências, porque ela está sendo bombardeada por informações desnecessárias. Lixo. Mas está formando caráter já. Já está formando opinião. Muitas das crianças, ela não tem maturidade intelectual para fazer seleção. Não tem, gente. Ela absorve tudo aquilo como verdade. Então as crianças, elas estão sendo expostas. Os nossos filhos, adolescentes, jovens, a informações inapropriadas. Gente, o que eu estou falando aqui essa noite não deveria ser um absurdo. Não deveria ser ou ter uma conotação de estranheza. Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo secular, não tem nada a ver com Deus, mundo secular, eles têm um sistema de classificação de indicativo. O mundo tem. Por que o mundo tem esse indicativo de classificação? Falando lá, proibido para menores de 18 anos, proibido para menores de 17 anos, proibido para menores de 12 anos, proibido para menores de 10 anos. Por que você acha que o mundo secular coloca um índice de classificação? Porque aquele programa televisivo, aquele filme, aquele desenho, ele é inapropriado, porque ele vai adotar algumas linguagens que é inapropriada para as crianças.
E nós temos perdido o controle dessas informações que os nossos filhos estão sendo expostos. E aquilo está moldando o cara, porque você sabe que o caráter de uma pessoa é moldado pelas informações que ele recebe, pelo ensino. Aí eu quero formar, eu pergunto pro meu filho adolescente por que não tem o caráter de Cristo. Poxa, ele é submetido a todo tipo de informação que é lixo. Como que você quer que ele tenha o caráter de Cristo? Então você precisa administrar essas informações. Você tem que estabelecer regras claras. E isso acontece no mundo secular. Lá tem regras, né, por causa da linguagem inapropriada. O mundo sabe disso. Veja, de um lado, as crianças sabem demais, né? Sabem muitas informações, elas já articulam opinião. Elas não estariam nessa fase ainda. Então você tem que ligar a antena. Ela está sendo exposta então a muitas informações que deveria ter. Você vai ter que verificar como é que ela está tendo acesso a essas informações. E do outro lado, essas mesmas crianças que sabem tanto, sabem quase nada de outro lado. Estão entendendo o que está faltando? Sabem muito de Deus, de vida cristã, sabem nada, não sabem. Sabe articular muito bem algumas questões, mas sabe quase nada articular de vida cristã. Calma aí, alguém está falhando aí. A gente tem visto isso, a gente tem presenciado isso. Porque a gente tem contato com crianças. De um lado sabe muito, do outro lado elas são débeis. Então, às vezes é bom ver seu filho, né, digitando bem, conversando bem. Mas do outro lado, se você faz um simples questionamento sobre a vida cristã, não sabe. Por si só não sabe. Aí eu vou ter que me reportar à Bíblia. O que é que eu devo, como pai, ensinar aos meus filhos? Eu estou olhando para o futuro delas. Começa agora. O que é que eu, como pai, como mãe, estou investindo na vida dos meus filhos agora? Porque é uma semeadura. Eu vou colher mais tarde. Mas eu estou semeando agora. Então nós precisamos nos atentar a isto. Eu percebo às vezes, meus irmãos, que nós incentivamos nossos filhos a essas informações dando o melhor da TV aberta e de TV a cabo. Nós damos às nossas crianças o melhor da internet com o melhor iPhone. Mas eu não faço esse investimento na vida espiritual dos meus filhos. Não vem falar para mim. Na vida espiritual dos seus filhos, nessa mesma proporção, você não tem feito. Inclusive, talvez adquirindo literaturas, comprando material didático para ensinar seus filhos. Mas você é capaz de desembolsar para pagar TV a cabo. Não está havendo aí uma inversão? Ou eu estou enganado? Então nós precisamos vir para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Não é nem o que eu estou falando aqui. O que a Bíblia fala sobre educação de filhos? O que nós estamos constatando é que as crianças, elas estão precoces demais. As meninas de hoje, os meninos de hoje, de 10 anos, sabem demais. E de quem é o dever de supervisionar isso? Olhando para a Bíblia, essa responsabilidade está nos ombros de quem? E eu quero fazer essa pergunta a vocês, né? De qual é a sua contribuição? Eu fiz essa pergunta no começo. Eu estou falando do investimento espiritual dos teus filhos. Onde fica? Interessante que a maior parte dos pais cristãos não tem tempo com seus filhos. Não tem, gente. Porque a gente conversa com eles, às vezes eu nem quero saber. E eles falam. Porque criança é muito sincera, né? Eu preguei recentemente sobre isso. Então nós temos visto as crianças carentes.
A maioria sequer não tem tempo com os pais no culto devocional, no culto doméstico. Não tem culto doméstico em casa. Não tem. Não é que não deu tempo Como que você vai ensinar a palavra de Deus aos seus filhos? Na igreja? Sim, né? Mas não é esse o caminho. O caminho bíblico, o caminho proposto pela Bíblia Sagrada é completamente diferente. O investimento que você faz na vida dos seus filhos é em casa. E cadê o ensino da palavra de Deus em casa? Um tempo atrás eu assisti um vídeo de um pai muçulmano, sunita, ensinando ódio para seus filhos em relação aos muçulmanos xiitas. E eu assisti um vídeo, fiquei horrorizado. Vários soldados foram capturados, todos eles xiitas. E eles começaram a ser torturados. E vários deles sentados no chão, acuados, sabe? Uns 16, 17 homens, todos soldados sírios. E eles estavam sofrendo lá em espancamentos, né? Aí numa determinada altura, os homens todos acuados, porque eles apanharam bastante, encolhidos no chão, um no outro, grudado, né? Machucado. Sabe o que um pai fez? Um soldado? Chamou o filho dele de 4 anos. Deu um pedaço de pau para ele. O moleque nem força tinha. Vem cá, eu vou te ensinar uma coisa. E ele batendo naqueles homens já surrados, bordoados. Aquele menino de 4, 5 anos nem sabia o que estava fazendo. Mas o pai dele estava ensinando ele. E eu pergunto a você, que tipo de criança vai ser essa criança quando ela se tornar um jovem? Ela vai ser aquilo que está sendo ensinado. Não tem como ser outra coisa. Traga isso agora para o contexto do seu lar. Quem vai ser o seu filho? Quem vai ser sua filha? Aquilo que você está ensinando. Assim como aquela criança vai se tornar, eu não tenho dúvidas, o que ela vai se tornar não vai ser diferente com a nossa casa. Porque é eu que estou proporcionando esse ensinamento. Então aquilo que os pais ensinam vai determinar a postura dessas crianças no futuro. E o ensinamento, irmãos, na formação de um caráter, começa na infância. Começa na infância. O que é infância? Alguém sabe? O que é infância? Infância. Infância é um período de vida de uma pessoa. É um período de vida de uma pessoa onde uma criança se desenvolve. Infância é um período na vida de uma pessoa onde uma criança se desenvolve, que vai do nascimento, 0 dia de vida, que vai até a pré-adolescência. Então, infância é um período de vida que a criança se desenvolve, que vai do nascimento até a pré-adolescência. É nessa idade que forma o caráter de uma pessoa. Depois disso, você molda o caráter. Mas do 0 aos 12 você forma o caráter de uma pessoa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, do 0 até os 18 meses de vida de uma criança, ela é totalmente dependente dos pais nas coisas básicas. Locomoção, alimentação, higienização. Então até os 18 meses de vida, uma criança é totalmente dependente. Dos 18 meses até os 3 anos de idade, a criança começa a desenvolver. 18 meses de vida, até os 3 anos, a criança começa a desenvolver suas habilidades psicomotoras. 18 a 3 anos. Os primeiros passos, ela está desenvolvendo. As primeiras palavrinhas.
Dos 3 anos de vida aos 4 anos de vida, a criança começa a desenvolver o seu senso de independência. Ela quer agora começar a fazer sozinha. Não quer tanto a sua ajuda. Precisa aprender, mas ela começa a desenvolver 3, 4 anos de vida. Senso de independência. Que são, na verdade, os primeiros momentos do ano escolar. Dos 4 aos 9 anos de idade é o período marcado pelo desenvolvimento psicológico. Dos 4 aos 9 anos. É nessa idade que a criança começa a desenvolver competências emocionais e mentais. Que ela começa a pensar sobre o que ela sente. Ela começa a pensar naquilo que ela pensa. Estão me entendendo? Ela começa a se entender como pessoa. Estou triste, estou feliz, estou desanimada, estou animada, estou empolgada, não estou empolgada, estou brava, eu consigo desenvolver e analisar melhor os meus sentimentos e os meus pensamentos. Dos 4 aos 9 anos. Com 10 anos, a criança está entrando na pré-adolescência. Com 10. E a pré-adolescência vai variando de pessoa para pessoa, dos 10 até os 12 anos. É chamado o período da pré-adolescência. Nesse período, dos 10 anos de idade aos 12 anos de idade, a criança começa a desenvolver competências sociais. Ela aprende a se relacionar. Competências sociais. É justamente nesse período da vida que começam os questionamentos. Dos 10 aos 12 anos. É nessa fase que boa parte das pessoas, das crianças, começam a firmar valores e elas têm uma grande necessidade de aceitação no grupo. Até os 12 anos é identificado como infância. O seu papel como pai, o seu papel como mãe é fundamental no desenvolvimento de valores dos teus filhos, principalmente nessa idade. E todos sabem que é um desafio, do 0 aos 12 anos. Desse modo, dependendo da sua postura, a postura que você tem adotado como pai, a postura como a igreja tem determinado em relação às crianças, gente, vai ser determinante para o futuro dessas crianças. É determinante. Por isso que a proposta bíblica é: ensine a criança. Porque Deus sabe que ela está se desenvolvendo. Então a Bíblia vai dizer: ensine a criança. Ensine a criança. E mais, a Bíblia vai dizer assim: ensine a criança o caminho. Do que você acha que a Bíblia está falando? Ensine a criança o caminho que ela deve andar. O que você acha que a Bíblia está falando com isso? Ensina a criança, infância, o caminho que ela deve andar. Desde cedo, pais, em primeiro lugar, professores, igreja, precisam ensinar a criança. Mas a proposta bíblica é: ensina o caminho. Ensina a criança o caminho. Isso não é para a igreja fazer embora ela faça. Porque provérbio é um provérbio dito aos pais. É um ensinamento aos pais. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Você não vai dar uma opção para ela. Ela deve andar. Estão me entendendo? Não está falando se a criança gosta de andar. Não. Você vai ensinar o caminho que ela deve andar. Ok? Não é se ela quer. Não. É o que ela deve fazer.
Você vai ensinar deveres a elas. Porque vai chegar na fase de adolescência, juventude, ela corre o risco de não querer aprender mais e vai entrar no caminho da rebelião. Mas se você ensinou o caminho que ela deve, inculcando isso, talvez há esperança para o teu filho. Há esperança para a tua filha. Ensina o caminho que os teus filhos devem andar. Não é uma opção, não é se ela quer, não é se ela se sente bem, ela deve andar. E esse é o grande desafio dos pais. É o grande desafio. Porque, irmãos, boa parte dos pais, eles dão boa educação para os seus filhos. Escolhem as melhores escolas. Eu sei disso. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando aqui, irmãos, ensina o caminho. Está falando sobre o caminho de Deus. Não está falando para você matricular seu filho numa boa escola. Embora eu jamais vou discordar que você deve escolher a melhor escola particular, se você tem condições, a melhor escola pública, se você não tem ou você confia. Não está falando disso. Embora a gente saiba que ela tem que desenvolver-se intelectualmente, socialmente, a escola faz isso. Ensina o caminho. É para os senhores, é para as senhoras. O caminho que ele deve andar, irmãos, isso daqui é feito em casa. Onde mais faria? Em casa que faz isso. Dentro de casa. E eu diria melhor, através de um culto familiar. Um culto doméstico. É lá que você ensina a criança o caminho que ela deve andar. É num culto doméstico. E infelizmente, nós não temos mais, ou tem enfraquecido, o tempo familiar. Não, os pais nem têm tempo para conversar com seus filhos, vai ter tempo para fazer culto. Aí eu volto à primeira perguntinha que eu fiz no começo da preleção. Qual tem sido a sua contribuição para as crianças dessa geração? E quando não há, irmãos, o culto familiar, me desculpe, não está tendo ensino. Pode ter o ensino convencional. Você vai, levanta cedo, leva seu filho na escola, ensino convencional. Mas não é sobre isso que nós estamos falando hoje. As crianças estão crescendo, estão recebendo muitas informações seculares, todos os dias, bombardeadas. Elas sabem muito a respeito do mundo, sabem demais, sabem mais do que deveria saber, mas sabem muito pouco sobre Deus. De quem é a responsabilidade por elas saberem tão pouco sobre Deus? Aí você pergunta, pastor, então como é que eu faço para introduzir um culto doméstico? Como que eu faço para introduzir na minha casa um culto familiar? Veja, se você aí onde você está sentado, você que está me assistindo em casa, se você começou a fazer essa pergunta, eu diria, estou muito feliz porque você está entrando no caminho certo. Tá, pastor, eu entendi agora o recado. Como é que eu faço para implantar em casa um culto familiar? Se você chegou a indagar isso, eu quero dizer para vocês que Deus, através do Espírito Santo, está mostrando para você então o que você deve fazer. Você está no caminho certo. E eu gostaria de destacar apenas um texto essa noite que vai dar para você uma luz. Como que você introduz então um culto familiar? Um texto apenas. E o texto que eu quero ler é o texto da lei. Que está lá em Deuteronômio capítulo 11. Abre lá. Veja que interessante. Deuteronômio capítulo 11.
diz assim, Deuteronômio 11, versículo 19. Também quero convidar os irmãos que estão em casa, se vocês tiverem condições e ter acesso a uma Bíblia próxima a você, leia com a gente, tá bom? Provérbios. Eu estou falando Provérbios 22, mas é Deuteronômio mesmo, tá? Deuteronômio 19:11, que diz aí? Ele está falando aqui, irmãos, como que a gente organiza um culto doméstico. Eu acho bem interessante esse ensinamento. Ele diz assim, ensinai-as, falando delas, aqui está falando da palavra de Deus, o caminho. Ok? Ensinai-as a vossos filhos, falando delas. Esse delas é a palavra de Deus, é o caminho. Okay? Assentados em vossa casa. Você tem tempo para sentar com seus filhos? Ali começa um culto doméstico. Aí ele continua, andando pelo caminho. Não deu para sentar em casa? Como que eu faço, pastor, o meu culto doméstico? Andando pelo caminho. Continua o texto. E deitando-vos. Não deu para sentar? Não deu para caminhar? Mas pode estar com ele quando você for colocá-los para dormir? Então faça um culto doméstico ali. Continua o texto. E, levantando-se, pastor, eu não consegui assentar, eu não consegui andar com meu filho hoje, sequer consegui, tive tempo para colocá-lo para dormir. Agora, se você falar para mim que não consegue estar com o teu filho, nem na hora de levantar, eu vou dizer para você que você é um pai e uma mãe muito ausente. Você acorda eles, você coloca eles para levantar, então faça o culto ali. Irmãos, eu acho isso aqui fantástico, porque respondendo à pergunta, como é que eu faço um culto doméstico, um culto familiar, de acordo com esse texto, irmãos, eu vou descobrir algo precioso para a vida familiar. Eu vou descobrir que o culto familiar é feito pela disposição dos pais em aproveitar os momentos que eles têm com os filhos. Aproveite os momentos que você tem com seus filhos. Seja quando você sentar-se à mesa. Hoje, infelizmente, muitas das refeições não são feitas mais no entorno de uma mesa. Mas se você tem isso, ali é um bom momento. Não precisa recolher dízimo, gente, na hora de fazer o culto doméstico. Se você tiver condições de cantar um corinho com eles, canta, mas não precisa, é um culto, você vai falar da palavra de Deus. Se você notar, o texto vai falar, vai chamar a atenção para os pais, aproveita os momentos. Você tem tantos ambientes, você não precisa de uma formalidade. Vamos, pega a cadeira, pega a Bíblia, vamos trocar de roupa, porque a gente vai... Não! Senta-se com o seu filho e fala com ele da palavra de Deus. Ali você está cumprindo o que Deus falou aos pais, de inculcar a palavra no coração deles. Assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-os. Desliga mais cedo o Wi-Fi. Desliga mais cedo a TV a cabo. Irmãos, para Deus o culto familiar ele é proposital. Ele não acontece por acaso. Assentando-se à mesa, andando com eles, ao deitar, ao levantar. Ele não está falando 24 horas. Ele está falando, olha, se você tem um filho e você quer investir na vida dele, aproveite os momentos. Se você quer mesmo influenciar seus filhos, você vai precisar, a partir de hoje, decidir que você vai assentar-se à mesa com eles. Você vai ter que decidir essa noite que você vai caminhar com eles. Caminhar, gente. Não é caminhar no sentido figurado, é caminhar mesmo.
De propósito, chama ele para ir comprar com você lá no Carrefour. Chama ele, converse com ele. Você está inculcando no coração dele a palavra de Deus. Vamos lá comigo, vamos conversar aqui um pouquinho. Mas você tem que pensar, você tem que planejar antes. Eu vou fazer isso, de propósito. É um discipulado proposital. Quando for colocar ele para dormir, deixa que eu coloco hoje. Oi, vamos lá? Eu vou ficar com você um pouquinho. Vamos, senta. Podemos ler um versículo junto? Ok, no começo talvez você não vai ter tanta desenvoltura. Vai falar um pouco com embaraço. Mas com o passar do tempo você vai fazer isso com naturalidade. Mas tem que começar. Ah, não consegui, cheguei tarde, estava fazendo uma coisa, lidando com manutenção. Decide que você vai acordar eles então. Sente-se ao lado, chama eles. Filho, vamos se levantar? Podemos orar juntos? Talvez ainda com muito sono ainda, né? Mas vamos orar, presta atenção. Quando estiver orando, cutuca eles. Você está prestando atenção? Né? Agora, não precisa começar a dar o Deus de Abraão. Pode ser uma coisa mais específica, né? O Deus de Abraão, Jacó, José, e vem Moisés. Não, calma, né? Algo simples, mas você tem que começar a criar essa ponte, né? Ter essa iniciativa, né? Irmãos, na sua caminhada com Deus, leva os teus filhos juntos. Você não precisa ir sozinho. Na sua caminhada, leva eles juntos. Quando você for fazer a sua leitura, chama eles para participar pelo menos de um versículo. Isso vai ficar registrado na memória deles. O meu pai lia a Bíblia. Não entendia, mas ele lia comigo. E às vezes meu pai explicava e eu entendia. Seria uma boa memória que você vai deixar para os seus filhos. Talvez colocando-se ele do seu lado, vamos nos ajoelhar aqui. Você não precisa ajoelhar-se para orar. Mas o seu filho talvez precisa ver você de joelhos para que ele saiba, papai era um homem que orava comigo. Então você pode desenvolver a sua caminhada com Deus, segundo o texto de Deuteronômio, convidando o seu filho, a sua filha para ir com você. Eu creio que se você fizer isso, você vai causar um grande impacto na vida deles. E eles vão ser homens e mulheres totalmente diferentes. Porque se nós não fizermos nada agora, não é que a gente vai perder os nossos filhos. A gente já perdeu. Então eu digo a vocês nessa noite, para encerrar a pregação, porque o meu horário já deu. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe por quê? Porque teve um pai e uma mãe que na sua caminhada com Deus chamou os seus filhos para andar com eles. Amém? Amém. Abaixa sua cabeça, todos de olhos fechados, cabeça baixa. Eu não sei de que maneira Deus lhe falou ao coração essa noite. Você que está em casa, o Espírito Santo ele age de maneira específica no coração de cada um de nós. Eu não sei quais convicções ele trouxe ao seu coração, mas você diria, pastor, ora por mim porque Deus falou comigo essa noite. Levanta uma das suas mãos para eu orar por você. Pastor, ora por mim. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos nesta noite de estudar mais um trecho da sua palavra e extrair dela, Deus, lições preciosas que vão perpetuar. Deus, abençoe os pais aqui representados, as mães, os pais e mães que vão me ouvir no decorrer da semana, talvez não hoje. Oro, Pai, que decisões saudáveis tenham sido feitas essa noite. Ó Deus, abençoe as famílias do teu povo. Abençoe os irmãos. E cada irmão e irmã que indicou, falando do seu desejo de ter sido despertado pela sua palavra a essa caminhada. Abençoa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.
Muito bem, irmãos. Obrigado aí pela sua paciência comigo, pelo seu tempo, tá bom? Pedir a Gislane que venha ao piano, por favor. Ela vai dedilhar uma melodia para a gente estar encerrando esse período. Ela vai escolher uma melodia a seu critério. E você pode usar esse tempo, tá bom? Chegando ao final, me despedindo dos meus irmãos e amigos que estão acompanhando essa transmissão. Um período para você curvar sua cabeça, olhar para dentro de si, pedir a Deus o perdão caso você tenha falhado, e colocar-se à disposição, né? Falando para Deus, Deus, traga para o meu coração isso que eu aprendi. Me ajuda a lembrar dessas coisas. E que comece agora, tá bom? Então fecha seus olhos, fala com Deus, um pequeno período para você refletir e falar com o seu Deus. Amém? Obrigado a você que nos prestigiou essa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite.